Você? Eu já precisamos da tarde. O que vocês acharam do chat? Muito chato. O jogo fica mais interessante quando você pode interagir por voz. A possibilidade de interação. Porque fura a bolha de a criança ficar no celular sozinha. O que é negativo é quando não se sabe o que você está falando. Isso é um grande problema. Mas elas estão criando alternativas, né? Elas agora ligam de vídeo com as amigas para poder se comunicar, então usam uma outra plataforma, né? Oi, gente. Vamos jogar? Bora. Como eu não consigo mudar esse rosto. Eu não consigo de jeito nenhum. Mas tá bom. Quem é essa pessoa aqui? O Bernardo é você? Não, é o Bernardo. Eu me convido para jogar com a turma das Trigêmeas. Tá, mas assim, eu não tô entendendo exatamente o que é tão maneiro no jogo. Desculpe. Foi mal. A gente gosta de ficar fazendo RP. Família.